Olá galera, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Eu sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí referente à disciplina Cálculo Numérico. E o tema do vídeo aqui é limitantes para o erro no método ponto fixo. Então nós temos aqui um teoremazinho, tá certo? Que vai nos fornecer, gente, um limitante para o erro, que vai nos possibilitar, por exemplo, antes de utilizarmos um método do ponto fixo com uma certa função, a partir de um certo valor inicial, sabemos quantos passos nós precisaríamos dar para chegar à resposta. Assim como feito lá no método da bissecção. Só que eu vou fazer algumas considerações aqui. Então, ó, o teorema é esse aqui, ó, teorema 6. Se G satisfaz as hipóteses do teorema 5, quais são elas? Vamos lembrar aqui. G tem que ser contínua. A imagem de G, né, a imagem do intervalo AB pela função G tem que estar contida no intervalo AB. E tem que existir um K, tal que o módulo da derivada de G seja menor que esse K, ou menor ou igual, e esse K tem que ser menor que 1. Então, a partir daqui, né, limitantes para o erro envolvido na utilização de Pn para a aproximação de P são dados por. Então, eu quero saber o quão distante um valor que eu achei está da resposta correta. Posso usar isso aqui. Ou posso usar também, fazer uns cálculos inversos lá, usando os logaritmos, tipo a gente fez lá no caso da bissecção, para saber quantos passos eu preciso dar, no máximo, para chegar àquela solução. Então eu tenho essa primeira estimativa, ou seja, Pn menos P vai ser menor ou igual que K elevado a N, aí vezes ou esse cara aqui, P0 menos A, ou P0 menos B, faltou uma palavra máximo aqui. Por que isso? Porque a gente vai pegar essa, porque assim, em um certo teorema, nós provamos o seguinte, quando nós pegamos Pn e P, né, tipo assim, quando a gente pega aqui, ó, então eu tenho aqui A, B, botei P aqui, mas é B. E aqui eu tenho minha raiz P, ela está mais perto aqui de B. Então quando eu pego um certo Pn, né, Pn menos P, ele vai estar o quê? No máximo, né, a maior da distância aqui, ou Pn menos B, né, em módulo, ou Pn menos A, porque eu não sei que P está desse lado ou está mais para cá do A, então eu pego o máximo desses dois aqui. Então faltou aqui a palavra máximo dessas diferenças, tá certo? Então eu pego P0 menos A, B menos P0, né? P0 menos A vai dar positivo, porque P0 ele está dentro de AB, então ele tem que ser maior que A, e B menos P0 tem que ser positivo porque P0 é menor que B. Então não precisou de módulo aqui não, viu? É o módulo de P0 menos A. Você não precisa porque o P0 ele é maior que A, mas ele é menor que B. Então esses dois números dão positivo. Então você pega o maior deles e multiplica por esse K. Esse K é quem? É o K que nós achamos lá na última aula, associado ao que? A derivada da minha função, ó. Por isso que ele fala do teorema 5, né? Ele tem que ser menor ou igual que esse K, e esse K tem que ser menor que 1, onde eu estou no intervalo AB, né? Ou seja, para todo x pertencente a esse intervalo aqui, essa derivada tem que ser limitada. Então isso já foi visto lá. Então essa é a minha primeira estimativa. Eu tenho uma outra que, se eu não quiser usar o A e o B, imagine que não foi dado intervalo. Então você calcula, você tem a primeira iteração, o primeiro chute, você calcula o segundo. E supõe que esse é seu intervalo. E aí você usa esse cara aqui, ó, K elevado a N sobre 1 menos K vezes o módulo dessa diferença aqui. Agora aqui é o módulo por quê? Porque você não sabe quem é maior, se é P0 ou P1. Né? Então, a distância que o Pn, ou seja, sua iteração vai estar de P, você pode calculá-la. Vai que você fala, pô, será que eu estou a distância boa o suficiente desse valor aqui? Né? Se você vai calculando o delta, não tem problema. Né? Aquele delta serve exatamente para isso. Você calcula, um cara calcula o outro, calcula o delta, né? A distância entre eles. Depois calcula o próximo delta com o anterior. O próximo, então aquele delta ali segura. Mas aqui você tem uma estimativa máxima. Essa demonstração aqui eu não vou fazer, eu vou só utilizar esse teorema. Né? A mesma pegada que o teorema 5, né? A demonstração pode ser encontrada em página 66, 67, se eu não me engano, parece que tem a demonstração lá. Se não tiver lá, ele indica onde você vai achar. Mas aqui vamos usar até o uso disso aqui. Tá certo? Então, gente, como é que a gente faria esse uso? Então, conforme mencionado na observação 4, qual foi a observação 4? Foi a observação, eu acho que eu tenho ela aqui em alguma aula, aqui. Foi a que a gente falou dos desenhos, tá certo? Aí aqui tem toda uma dificuldade, né, de você calcular a imagem no função, saber se ela está contida dentro do intervalo, então tem todo, né, um problemático para a gente recorrer à ferramenta computacional. Mas voltando aqui, ó,
Então, como mencionado na observação 4, em muitos casos, o uso do cálculo diferencial ou de outras ferramentas algébricas se mostram complicadas demais quando se quer buscar limitantes para uma função. Que no caso lá, quando a gente quer saber, por exemplo, tem um trecho lá que eu quero saber se a g de 0,2 está contida no intervalo 0,2, ou se g, né, de 0,2 pertence. Os valores aqui, né, calculados aqui de 0 até 2, jogados na g, vocês vão pertencer a esse intervalo. Pô, isso é muito difícil. Cara, é uma coisa muito difícil. Isso é fácil quando a função é fácil, uma parábolazinha, uma retinha, uma exponencialzinha simples. Mas se você pegar uma função e mexer nela um pouquinho, isso aqui já fica inviável. Mas para o computador não fica, porque quando você olha para o gráfico, você fala, não, eu estou vendo ali, ó, o gráfico está entre 0 e 2. Não, o gráfico nesse intervalo aqui ele saiu. Ele deu maior do que 2, ou ele deu menor do que 0. Então fica mais fácil. Considerando o exemplo 9, qual é o exemplo 9? Vamos voltar nele aqui. Ó. Esse aqui, onde nós fizemos um apanhado na videoaula passada. Então volta lá no vídeo se você não viu, né? Onde nós fizemos as duas contas. Mostramos que isso aqui está entre 0 e 2 com GeoGebra, calculamos a derivada e vimos que ela é limitada, né? Ela é limitada por um certo valor que é menor que 1, estritamente menor que 1. Então nós fizemos isso nesse exemplo 9. Então, o que acontece? Ó? Exemplo 9, né, considerando o exemplo 9 e sua interpretação gráfica, dada na observação 4, o estimativo visual para cá seria algo em torno de 0,4. Se você olhar no gráfico aqui, eu tenho até o GeoGebra, eu acho que está aberto aqui com o próprio gráfico. Então eu vou lá. Foi aqui que eu falei, ó. Se eu botasse aqui, ó, y igual a 0,4, vamos botar uma retinha aqui, ó, porque essa função não pode passar de 0, porque aqui eu estou na derivada em módulo. Então ela não pode ser inferior a 0. Então eu vou botar aqui, ó, y igual a 0,4. Então perceba que essa função, se eu for dando um zoom nela, ó, ela não chega em 0,4. Então eu dei uma estimativa visual. Eu posso ir diminuindo essa reta aqui, por exemplo. Eu poderia botar aqui, ó, 0,38. Ó, ainda não chegou, tá vendo? O máximo dela não chegou. Então eu vou melhorando nesse caso, porque a ferramenta algébrica me possibilita isso. Então, o estimativo visual seria 0,4. Admitir 0,4 de fato não é a melhor escolha, mas ela poderia nos ajudar caso queiramos uma estimativa para o erro, para prosseguirmos com o método. Pelo menos, né, o k está menor que 1. Aplicando o teorema 6, né, a primeira estimativa que usa A, B e P0, que é essa aqui, ó, né, nós temos o seguinte, né, e juntamente com os valores delta n obtido no exemplo 7, eu até coloquei que o exemplo 7 está completinho aqui, tá certo? Então eu quero essa estimativa aqui, estou usando esta fórmula. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 0,4, elevar a iteração que eu estou, se eu estou lá na terceira iteração, eu elevo o 0,4 ao cubo, e pego a maior distância que o P0 está de A ou o P0 está de B. Aí você tem que fazer essas continhas, gente. Eu não vou fazer todas aqui, para não tornar um vídeo muito longo, mas assim, você não pode acreditar em nada que eu estou falando aqui sem confirmar. Porque muitas vezes você está achando que você está entendendo tudo, mas você pode não estar entendendo nada. Então você tem que pegar e fazer coisas. Eu não sou aquele tipo de cara que fala, vou lhe ensinar um truque, o que você vai olhar? Isso é tudo, para mim, eu acho que é tudo mentira. Para mim o cara tem que pegar lá e pôr a mão na massa. Claro que aqui eu estou falando uma coisa um pouco complicada. Estudar limitantes. Pode procurar aí no YouTube. Você pode achar que eu estou mentindo. Você não vai achar quase nada. Certo? Porque ninguém quer meter a mão nessa cumbuca. Eu faço assim, em alguns casos, porque às vezes tem aquele cara mais curioso. Na época que eu estudava, eu queria saber essas coisas. Então, às vezes tem um indivíduo que está querendo saber, está querendo entender um pouco mais. Então, quando eu calculei o método, eu achei esses deltas aqui. Os deltas são a distância entre uma iteração anterior. Por exemplo, eu parti de 1. P0 era 1. Tá aqui, ó. Então, eu calculei 1 menos esse cara, em módulo, deu esse. Depois, eu joguei um 1 na função, achei esse. Né? Então, quer dizer, joguei um, achei esse, fiz ele menos 1, deu esse. Depois joguei esse cara na função g, que é essa aqui, né, essa aqui, e achei esse. Peguei esse cara menos esse, deu esse delta aqui, ó. Tá certo? Então, esse aqui menos esse, deu esse delta em módulo. Depois eu peguei esse cara aqui, joguei na função g, achei esse aqui. Esse menos esse, deu esse. Pronto. Esses deltas aqui são estimativas para o erro. Eles não são um erro exato porque eu não sei quem é P. O erro exato, eu só poderia saber, gente, entre, por exemplo, eu estou lá com P3. P3 menos P, eu só posso saber o exato se eu souber quem é P. Mas peraí, professor, se você souber quem é P, para que você está aplicando o método? Então eu não posso aplicar, não preciso. Então esse cara aqui, ele vai ser desconhecido. O que eu tenho? O que eu tenho é o seguinte, P3 menos P2, as duas coisas que eu calculei. Pronto, então isso aqui é uma estimativa por cima
de P, da distância que P3 está de P, ela vai ser normalmente menor ou igual que a distância de P3 menos P2. Certo? Então, a gente usa essa para estimar essa. É uma forma. Mas aí você tem que meter a mão na massa e ir calculando as iterações. Mas vamos supor que você fala, não, eu quero estudar a função sem calcular as iterações. Quero estudar a função G, mas sem calcular. Aí você recorre a essa fórmula. No caso aqui, ó, recorrendo-se à função, nós temos esses deltas. Aí aqui eu peguei o K nosso no olhômetro, 0,4, e fiz a conta. Ó. K, 0,4 elevado a 0, né, vezes P0 menos A, B menos P0. E aí fiz a continha. Tá certo? Quer dizer, elevado a 1, né? Aí aqui, ó, 1 menos A é 1 menos L, 1 menos 2, então aqui dá 1, né? Então assim, ficou assim, ó, 0,4 elevado a 1, o primeiro cálculo meu, vezes o máximo desses dois números aqui, ó. 1, né, que é o P0, menos 1 menos 0, ou 2 menos 1. Aqui saiu 1, vezes 0,4, 0,4. Aí eu fui para o próximo. Peguei o 0,4 de novo, ó, 0,4 ao quadrado, vezes o máximo daqui sempre dá o mesmo, sempre dá 1, né? Pronto. Vezes 1, 0,4 ao quadrado, deu 0,16. Depois, como o máximo aqui é sempre fixo, né, você só calcula uma vez, 0,4 ao cubo dá 0,064. Então isso aqui é uma estimativa máxima dessa distância aqui, ou seja, eu dizer esse número aqui é a mesma coisa que eu dizer que P3 menos P, essa distância aqui, imagine que eu não calculei isso aqui, é no máximo 0,064. Ah, professor, mas tá muito grande esse número aqui, porque esse aqui foi bem pequenininho, né? Ele tá bem pertinho. Pois é, gente, eu não quis meter a mão na massa, eu tive que achar uma estimativa que a gente chama mais grosseira. Só que aí você fala, não, professor, eu tenho um K que é melhor, que é o K mais perto possível. Se eu voltasse lá no GeoGebra, ó, então vamos dar uma coisa aqui, ó. Se eu voltasse aqui no GeoGebra e trocasse esse valor aqui por 11 sobre 30, a gente achou ele na aula passada. Se eu for dando um zoom aqui, ó, na minha função e olhando, cara, pode dar o zoom que for, você vai ver que ele está pertinho. E se você botar um pouquinho maior do que 11 sobre 30, ela já vai ter, se você for dando um zoom, ela já vai ter um pouco acima. Se você botar um pouquinho menor, ele vai ficar abaixo, ele não pode usar. O cara tem que ser uma estimativa para cima dessa altura máxima, certo? Só que esse aqui é o cara chamado melhor dos piores, né? É o melhor dos piores dele, né? É a menor das cotas superiores, é um termo assim que às vezes você pode achar complicado, não. Então eu fiz a mesma coisa, só que aqui a ideia foi usar a mesma estimativa, só que ao invés de eu elevar 0,4, eu elevei 11 sobre 30. Então eu fiz o quê? 11 sobre 30 elevado a 1 vezes 1, que é o máximo dessa parte, depois 11 sobre 30 elevado a 2 vezes 1, e depois 11 sobre 30 elevado a 3 vezes 1. E achei esse valor, esse e esse. Faça aí para você ver. Perceba que minha estimativa aqui, ó, já deu isso, ó, 0,0492, ó, já está melhor em relação a essa aqui, que é calculando, do que essa aqui, que está mais distante. Mas ainda assim não é tão boa. É aquela coisa, né? Se você não quiser calcular o método e vendo uma por uma, e quiser só, não, eu quero calcular só o erro, eu já tenho K, já consegui fácil, já não quero saber só quantas casas eu vou precisar para ter tal, ou então se eu calcular até a quinta etapa, quanto eu vou ter de precisão. Pronto, você pode, tá certo? Claro que aí o ideal é sempre usar o método, mas se você estiver estudando, fazendo estimativas de erro, aí você pode partir para essa coisa aqui. Isso é uma coisa simples de entender, a princípio não, é um trabalho, né? Trabalhinho, entender isso aqui, mas você tem que fazer as contas. Quando você olhar aí 0,16, pô, isso aqui vem de onde, professor? Pô, esse 11 sobre 30, ah, beleza, tudo bem, 11 sobre 30 eu entendi, você achou lá em outros lados, mas não entendi onde é que veio esse cara. Pô, a explicação está aqui. Faça a conta e veja que dá isso de fato. Abre lá a sua calculadorazinha, deixa eu ver se ela está aberta aqui, ó. Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, ó, 11 sobre 30, ó. Vamos fazer a conta aqui, ó. 11 dividido por 30. Vamos lá, ó, aqui se eu apertar esse carinho, ó, ele volta, pronto, ó, 0,3667, tá vendo? Ah, professor, vamos pegar 11 sobre 30 ao quadrado vezes 1, será que é isso mesmo, ó? Vamos pegar o número que já está na memória e vamos elevar ele ao quadrado, ó. Bateu igual.
Pô, deu isso, né? Mas vamos botar aqui, ó. 0, 13, 1, 4. Tá vendo? Tá aqui, pô. Então, você tem que passar por essas coisas sabendo o que você está fazendo. Se você elevar ao cubo, aí você tem que voltar no primeiro, né? Vai apertar um igual aqui, ó. Deu 11 sobre 30 e vai elevar ao cubo, ó. Já tem a teclinha aqui, ó. Deu esse número aqui, voltando para a fração, ó. Exatamente esse. Então, o seu papel é quando você passar por um material, passe entendendo cada passo. Às vezes você fala só o fato de eu mostrar essa tabela aqui, na sua cabeça fala, já entendi. Aí pede para você fazer, você não consegue. Eu, particularmente, quando eu estou estudando hoje em dia, eu estudo minuciosamente cada parte. Isso não tem macete. Infelizmente, eu sei que vai deixar muita gente triste aí, não tem musiquinha, não tem macete, tem o quê? Esforço mental. Mas, uma vez que você começa a entender dessa forma, cara, você progride rápido. Tá certo? É que nem programação. A gente vai mexendo aí, vai ficando craque cada vez que a gente vai mexendo mais. Beleza? Então é isso aí. Desculpe aqui o embolei no slide, mas assim, é porque temas mais complicados, realmente, gente, quando você mete a mão para... É tipo uma operação complicada. Não tem como o médico, não sei, sujar um pouco, né? Abriu lá os fatos lá do cara, é mais complicado, né? Então, assim, a gente tem que relevar isso aí. Tá certo? Então, qualquer dúvida, é só colocar nos comentários. Eu coloquei essa aula a título mais de curiosidade mesmo. Não é um tema assim tão fácil, né? De se estudar. Na verdade, eu diria que é a parte mais difícil do cálculo métrico. Estimativas de erro. Eu vou fazer isso algumas vezes, mas assim, são vídeos, né, que às vezes se você vê aí na frente, estimativa do erro utilizando, né, você pode até pular, sabe? Para um primeiro contato com o cálculo métrico, talvez seu professor não chegue a cobrar isso. Eu particularmente cobro em prova, né? Mas, né, de modo geral, não é muito cobrado esse tipo de abordagem, mas é interessante que você entenda que se você for aprofundar nesse assunto, você vai precisar. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Muito obrigado.